Ele é o Filho unigênito de Deus. Sua essência é divina e eternal. Ele e o Pai são um, nele nada é comum. Ele é único, nele tudo foi criado. Amados irmãos e irmãs, é com imensa alegria, que eu venho apresentar para vocês esse trabalho que o Senhor me permitiu realizar, para a obra do nome dele, que seja útil, que toque no coração das pessoas para que busquem a palavra de Deus, Então, nessa busca constante da palavra do Senhor, eu acabei me deparando com esse material, irmãos, que eu acabei imprimindo, depois de traduzi-lo para o nosso idioma. Ele não tem esse material todo não tem em português ainda, irmãos? Agora já tem, claro. Graças ao Senhor, que nos deu disposição, que nos deu condições, de estar traduzindo isso com auxílio do Google, porque a gente não domina a língua inglesa, Conhecemos muito pouco, muito básico, mas graças às ferramentas hoje disponíveis, que podem ser usadas para o bem também, com certeza, e devem ser usadas, eu consegui, irmãos, traduzir esse material. Ele tem no livro original lá em inglês, É um livro que foi resgatado da França alguns anos atrás aí. Um material que quase foi para o lixo, irmãos. E graças ao Senhor, pela misericórdia dele, pela sua vontade, esse material, depois de quase 200 anos, chegou aqui na minha mão. São irmãos do século XIX, Irmãos do século XIX, mas também do século XVII. Irmãos que fizeram uma obra muito importante para esse tempo do fim do qual estamos vivendo, Na verdade, estamos no fim do tempo do fim, irmãos? Então, muito do que a gente percebe na escrita desse irmão aqui, baseado completamente na palavra de Deus, E isso é muito importante para nós, sempre estarmos lendo e vendo irmãos verdadeiros, irmãos que não buscam glória para si mesmo, irmãos que vieram aqui pelo próprio trabalho que eles realizaram, pelo próprio testemunho desses irmãos, eles confirmam que são irmãos que foram usados, vasos, instrumentos que foram usados pelo Senhor. Então, graças ao Senhor, eu consegui traduzir esse material, consegui editar ele direitinho, fiz dupla conferência, irmãos. Na primeira vez traduzi, estudei ele direitinho, na segunda vez eu conferi desde a primeira página, passagem por passagem bíblica lá, conferindo as traduções, porque havia muito problema ali em traduzir algarismo romanos e algumas coisas diferentes, Mas graças ao Senhor a gente conseguiu. Não é 100%, tá, irmãos? Mas está próximo disso. O mais importante é que a mensagem fica clara do Senhor aqui nesse material, Então, que se o Senhor nos permitir e for da vontade dele, se Deus quiser, nós estaremos apresentando esse material em algumas assembleias, para alguns irmãos aí que possam estar utilizando esse material aqui para corrigir muitas coisas das doutrinas, muitas mal doutrinas que infelizmente ao longo dos anos vêm se reproduzindo na igreja do Senhor, Então, irmãos, é isso aqui. Eu vou apresentar agora para vocês. Antes de começar a apresentar rapidamente um resumo desse material, gostaria de dizer que tenho ele disponível, tá, para vocês. Eu vou deixar um e-mail aí nos comentários, tá, meu e-mail ali. Quem desejar, é só deixar o e-mail também, ou passar um e-mail para mim, escrever ali um e-mail pedindo esse material aqui, eu envio para vocês em PDF, Como os irmãos podem perceber, William Trotter, nosso irmão William Trotter, viveu de 1818 a 1865, viveu pouco aqui nessa terra, Mas deixou muita contribuição, irmãos? Provavelmente o Senhor tinha outros projetos, cumpriu o seu projeto nesse irmão aqui, nesse tempo no qual ele esteve conosco aqui, 47 anos aqui, Ele esteve aqui. E esse material aqui, assuntos proféticos, documentos simples, a forma como ele colocou isso aqui, documentos simples sobre assuntos proféticos, e também tem outros assuntos aqui muito importantes, irmãos. Quase 200 anos, que esse irmão deixou esse material aqui para nós e chegou aqui. Interessante, Eu estou aqui em Santa Catarina, no interior, Esse material é lá da Irlanda e da Europa, E chegou aqui, pela misericórdia do Senhor, que seja útil
Então, meus irmãos, são 20 capítulos, ou 20 módulos, como queiram, né? Ele começa aqui com a esperança celestial do cristão, depois vem para os julgamentos que se aproximam, a crise futura e seus resultados, né? A condenação da cristandade, porque os julgamentos estão chegando, Cristo e a igreja, Israel no passado e no presente. Ele vai aqui avançando, né? Eu coloquei tudo já certinho aqui para os irmãos não terem problema na hora da leitura, né? E vai aí até a página 334 na edição aqui para impressão, tá? Eu vou estar mostrando para vocês, irmãos, aqui e comentando sobre cada módulo, tá? Muito bem, irmãos. O primeiro módulo, então, a esperança celestial, né? Ou qual é a esperança do cristão e qual é a esperança da igreja, né? Então, o que nós devemos estar esperando aqui, né? Como crentes em Jesus, como pertencentes ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, né? Aquela igreja na qual é o Senhor mesmo que nos coloca nessa igreja, né? Cada um de nós somos colocados ali como pedras vivas, né? O Senhor que acrescenta aqueles que hão de se salvar na sua igreja. Então, qual que é a esperança nossa, né? A esperança nossa é o quê? É esperar uma melhora nesse país, é esperar uma melhora no governo, é esperar que todos se convertam, o que que é, né? Então, a gente vai ver aqui nesse material que, na verdade, a esperança que o Senhor nos dá aqui é Ele próprio, né? Ele próprio é a nossa esperança. Aqui nesse mundo não há nada para nós, né? Então, muito bom essa primeira parte, irmãos, para a gente ter uma consciência, né, de quem somos nós, na verdade, e que estamos aqui nesse mundo, né, como peregrinos e como forasteiros, né? A nossa pátria está nos céus, não mais nessa terra, né? Então é muito importante esse primeiro módulo, irmãos. Depois aqui, ó, nós vamos para o módulo 2. O módulo 2, irmãos, julgamentos que se aproximam, né? Aí o irmão já vai chegar mais na parte profética mesmo aqui, né? O que está reservado para esse mundo, para os próprios judeus, né? Israel está guardando aí, né, o seu julgamento, a sua rebeldia, né? Eles crucificaram o Senhor da glória, né? Crucificaram o Senhor Jesus Cristo, rejeitaram o Filho de Deus, né? E com certeza eles já estão sendo julgados, desde aquela época eles estão sendo julgados, né? Mas a gente percebe que hoje eles até estão lá, né? Até por cima, né, de muitas nações ali, bem engrandecido, com tecnologia, com muita coisa ali, protegidos por uma grande nação, né? Mas nós sabemos que eles passarão aí por uma grande peneira, né? Não somente eles, né, os judeus, como também todas as nações, né, todas as pessoas incrédulas que não creram no Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui vai explicar direitinho, irmãos, né? O irmão vai explicar dentro da palavra de Deus, é um material bem extenso, muito interessante, falando sobre os julgamentos que se aproximam. E note, irmãos, como nós estamos bem no final mesmo, né? Esse irmão escreveu isso há cerca de 180 anos atrás. E ele já estava dizendo, né, que se aproximam, né? Então, interessante esse segundo módulo. O primeiro módulo a gente já viu, né? Vamos para o terceiro módulo, irmãos. Muito bem, aqui no terceiro módulo ele vai falar sobre a crise futura e os seus resultados, né? Então ele vai falar dessa crise, né? Muito disso a gente já está vendo hoje, irmãos. Muito nós estamos vendo hoje, né? Então ele abre o parágrafo, né? O testemunho das Escrituras sobre os julgamentos iminentes foi o que mais chamou nossa atenção. Quanto a esses julgamentos, 3 coisas podem ser afirmadas. Primeiro, eles introduzem o milênio, né? Esses julgamentos que vão vir, a crise futura, né? Então a gente percebe que nós já estamos nesse momento, praticamente aí, pelos sinais que a gente vê, né? Pelos eventos que acontecem no mundo, mesmo que nós, lá no primeiro módulo, né? Somos aqueles que estamos esperando o Senhor, a gente tem um cérebro, né? A gente tem olhos, a gente tem ouvidos, a gente escuta esse mundo, né? A gente tem percepções, o Senhor tem colocado isso em nós, né? Por mais que não seja nosso objetivo principal. Nós estamos vendo, irmãos, que essa crise futura e os seus resultados, né, que vão preceder o milênio. Então aqui o irmão vai abordar de uma maneira bem ampla, meus irmãos, essa parte aqui, né? E o primeiro seria esse, segundo, né, são os precursores ou acompanhantes da segunda vinda de Cristo. Terceiro, estão conectados com uma mudança total da dispensação, né, irmãos? Nós sabemos que hoje nós estamos na dispensação da graça, né? Na graça do Senhor, dispensação da graça, a porta está aberta, né? Venham e bebam de graça da água da vida, né? O Senhor sempre deixou disponível a sua palavra, mas sabemos que durante muitos anos ela foi escondida, né? E no caso ela foi combatida pelo inimigo para que não chegasse aí na mão dos servos de Deus. Hoje, graças ao Senhor,
nós temos acesso aí à palavra do Senhor, e muitos irmãos aí foram usados, né? E aqui nós temos mais um exemplo deles, né? Muito bem, irmãos, o módulo 4 aqui, capítulo 4, né? Fala aqui sobre a condenação da cristandade, ou por que os julgamentos estão chegando, irmãos. Aqui é algo muito sério, principalmente para a cristandade hoje, nesse tempo, né? Aqui o apóstolo Paulo vai ser muito abordado, irmãos, porque aqui, né, nós temos em Romanos 11, 22, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, a severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade. De outra forma, também tu será cortado. Romanos 11, 22. Irmãos, aqui realmente é algo muito sério mesmo, né? Algumas coisas eu coloquei em negrito, né? Para a gente estar entendendo, né? O que o Senhor está falando aqui. Então, olha só. Tem aqui em negrito, ó. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então o Senhor, Ele vai aplicar o julgamento aqui nesse mundo, nessas pessoas, na cristandade, nesse mundo, porque é um Senhor justo, é um Senhor que deixou registrado a sua palavra aqui, o que aconteceria, né? Então aqui nós percebemos que a cristandade, irmãos, já desde muitos anos atrás, lá dos primeiros séculos, né? Elas já se perderam e saíram fora da doutrina do Senhor. Então hoje nós temos muito joio implantado aí na igreja, na dita igreja do Senhor, né? Muitas denominações, muitas organizações religiosas, um sistema, né, babilônico, que é de engano e desvio da fé, né? Desvio da verdade. Então aqui, toda essa cristandade vão passar pela condenação também, irmãos. E ela é muito severa, né? Assim como os judeus já vêm sofrendo com isso ao longo dos anos, e ainda vão passar pela sua maior crise, ainda assim no finalzinho, né, naqueles últimos 7 anos da grande tribulação, nós temos que a cristandade também passará pela sua condenação, né? Onde ela será cortada, né? Porque ela foi falsa, ela não estava firmada na verdade, firmada no Senhor. Infelizmente, hoje nós temos muito isso, irmãos. Se nós analisarmos a igreja, o estudo da igreja profética, né? Das 7 igrejas do Apocalipse, nós percebemos aí que a igreja de Laodiceia, o último estágio, o estágio realmente de degradação total da cristandade, onde o Senhor vai vomitar, né, essa cristandade da sua boca, né, esses dito cristãos, né? Então aqui ele vai explicar a condenação da cristandade, né? E por que os julgamentos estão chegando, tá, irmãos? Esse módulo é especial, meus irmãos. Fala de Cristo e a igreja. E foi justamente por esse tema, né, Cristo e a igreja, que eu cheguei nesse valioso material aqui. Por quê? Eu estava lendo, né, um livro dos irmãos, que foi escrito pelo irmão Andrew Miller, também do século XIX. E muito importante aquele livro para a gente entender, né, de onde que veio a origem dos irmãos, né, que se reúnem, se reúnem sem denominação, sem placa, né, colocando o Senhor Jesus Cristo como centro, né, dessa reunião, conforme é a sua palavra, né, e seguindo a doutrina dos apóstolos, né, conforme explicado em Atos 2, principalmente Atos 2:42, né. Então, voltando lá para ver uma parte que tinha nesse livro, que falava sobre Cristo e a igreja, e justamente quem escreveu sobre isso no livro dos irmãos do Andrew Miller foi o nosso irmão John Nelson Darby. E é muito lindo, irmãos, é muito lindo quando essa parte, né, quando os irmãos nos colocam, né, a posição da igreja, a união da igreja com Cristo, né, Cristo nos colocando como noiva, nessa posição de noiva, né, daquele que estará sentado ao seu lado, né, para sempre, uma companhia especial que ele separou, que Deus, o Pai, o deu para ele, né, e ele assim instituiu. Então, irmãos, foi graças a esse material lá do irmão Andrew Miller que eu cheguei aqui, e aqui também tem um tópico falando sobre Cristo e a igreja, muito maravilhoso, irmãos, para a gente ter uma ideia real, né, do que é a igreja, né. Muita gente hoje não tem um conhecimento pleno do o que é a igreja, né. Eles acham que são essas igrejas que tem aí, fabulosos templos enormes, bonitos, fabulosos, né. A cristandade agora com igrejas, mega igreja, mega church, como eles chamam aí, né, com shopping center, com todo o atrativo ali, coisa chique, grande, né, para esse mundo, aos olhos desse mundo. Mas entendendo o que é a igreja do Senhor, né, um corpo espiritual, né, algo formado pelo próprio Cristo, que vai formando a sua igreja. Módulo 6, né, módulo 6 aqui, vai falar sobre Israel, irmãos, no passado e no presente. Então aqui é bastante interessante, porque
o capítulo anterior, né, no capítulo 4, ali nós vimos a condenação da cristandade, e aqui, né, nós temos, foi observado em a condenação da cristandade, quando a cristandade, a oliveira brava, tiver sido cortada por não ter permanecido na bondade de Deus, os ramos naturais serão novamente enxertados em sua própria oliveira. Então aqui está mostrando, né, que Israel será novamente enxertada, o remanescente Israel que clamar pelo Senhor, né, pela misericórdia do Senhor, que aguardar, que entender que realmente ali era o momento, né, que entender que Cristo, Jesus, é aquele que veio na primeira vez e era o Salvador mesmo, eles clamarem por ele voltará, os receberá, os colocará de volta na sua posição, né? Então aqui é muito interessante, vai explicar, né? Vai ter uma passagem bem abrangente aqui, falando de Israel no passado e no presente. E mais à frente a gente vai ver sobre o futuro de Israel também, né? Que na verdade Israel, né, é o povo terreno de Deus, enquanto que a igreja é o povo celestial. Então é muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa consciência, tá? Vamos para o próximo módulo, módulo 7. Módulo 7 falando também sobre Israel, aqui já falando sobre a restauração futura de Israel, né? Muito importante, irmãos. Aqui, nossa investigação sobre a história passada e o estado atual de Israel nos conduziu a algumas das declarações finais do Novo Testamento, né? Sobre esse assunto, né? Sua casa lhes ficará desolada, sua cidade e templo condenados à destruição total. O reino de Deus lhes será tirado e entregue a uma nação que produz os seus frutos, né? Então aqui no caso está falando da igreja do Senhor, né? Enquanto a ira cairá sobre eles até o fim. Cegueira judicial pairando sobre eles como nação. Tais são as principais características do estado em que, por enquanto, o Novo Testamento se despede desta nação favorecida pela escolha de Deus. Né? Então aqui ele vai falar certinho da restauração, né? Tem passagens muito solenes aqui do Senhor Jesus Cristo, né? Onde ele está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes o Senhor falou isso com lágrimas nos olhos, né? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo, desde agora não me vereis mais. Diz ele, diz o Senhor. Aí para sempre? Não. Desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então vai chegar um momento, irmãos, durante a grande tribulação ali, durante a manifestação do anticristo, quando ele realmente se rebelar ali e se colocar como Deus, né? E se assentar como Deus, essa geração de Israel, esse remanescente, vai entender, vai clamar pelo Senhor como o povo, e o Senhor voltará e fará a restauração futura de Israel, tá, irmãos? No módulo 8, o que nós temos no módulo 8 aqui, ó? No módulo 8 nós temos a restauração de Israel, novamente continuando, né? Só que agora falando sobre a introdução à bênção milenar, né? Então vai falando aqui qual é a posição de Israel no milênio, né? Já passada a grande tribulação, a igreja já está com o Senhor, a igreja ficará também junto do Senhor aqui nessa terra, né? Mas não mais como esse corpo que temos aqui, de carne, osso e sangue, né? Teremos um corpo semelhante ao nosso Senhor, graças a Ele, graças à sua misericórdia, seu grande amor, né? E estaremos aí participando desse reino milenar, povo celestial de Deus, a igreja, e Israel, né? Estará aqui na terra, sendo abençoada, né? Tendo todas aquelas promessas feitas lá desde de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos eles que receberam aquelas promessas do Senhor, né? Vai ser realmente todo o povo, né? Eles vão ser abençoados, né, irmão? Esse reino milenial do Senhor Jesus, que está muito aí na palavra de Deus. Aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer muito, bem a fundo a Bíblia, né? Que trata desse assunto aqui, irmãos. Muito importante mesmo, né? E na sequência, capítulo 9 aqui, nós temos aqui a pergunta profética. A pergunta profética: o milênio ou a segunda advenção de Cristo deve ser esperado primeiro? O que nós devemos esperar primeiro? O milênio? Ou primeiro aparece Cristo e depois entra o milênio? Então, aqui ele vai estar respondendo, irmãos. Aqui eu não vou estar falando muita coisa sobre isso não, né? Mas é um assunto, uma pergunta, é um negócio muito interessante.
e que infelizmente uma boa parte da cristandade, ou dos cristãos hoje aí, da Igreja do Senhor, não tem uma luz clara sobre isso, irmãos. E aí com relação à luz, irmãos, é bom que fique claro, né? O que fala em Marcos e o que fala em Mateus, né? Cuidai para que a luz que há em vós não sejam trevas, tá, irmãos? E Mateus vai falar que se forem trevas, quão profundas trevas serão. Irmãos, nós percebemos aí um pouquinho nesse tempo que a gente está aí caminhando com o Senhor, né? Mesmo naqueles que estão caminhando na verdade, que tiveram aí uma revelação da Igreja do Senhor, eles ainda têm algumas trevas que precisam ser iluminadas, né? E somente o Senhor fará isso, né? Através da sua palavra, através do seu toque, e se utilizando de irmãos que já desde o século XIX nos deixaram aqui o que o Senhor tem, né, de entendimento sobre a sua palavra aqui. Muito importante também esse tema, irmãos. Vamos para o módulo 10 aqui. Aqui nós temos algo muito fantástico também, irmãos. Esperando por Cristo, ou o privilégio da igreja estar sempre esperando no Senhor, né? Então é isso, irmão. O que nós estamos esperando é o Senhor. Então aqui vai ser abordado, né, de uma forma muito maravilhosa mesmo, né, com muitos textos bíblicos, né? A esperança, né, a esperança do cristão, o que nós esperando por Cristo, né? É o que nós estamos aqui aguardando, né? Então tem muitas passagens lindas aqui, vai tocar realmente seu coração, irmãos. Aqui no módulo 11 nós temos a controvérsia eclesiástica e apostasia, né, irmãos? É uma coisa muito séria aqui também, tá? O tema do nosso último artigo foi, né, o privilégio da igreja de estar sempre esperando o seu Senhor. Nosso esforço, né, naquele material anterior foi mostrar, e confiamos ter conseguido mostrar, que a esperança da igreja não depende do curso dos eventos da terra. Diversas passagens consideradas por muitos cristãos como prevendo a ocorrência inevitável de importantes eventos intervenientes, ou mesmo o necessário lapso das eras antes que Cristo pudesse retornar, foram consideradas detalhadamente e demonstraram não ter tal força ou intenção. Aí ele vai falar aqui sobre a comissão dos 11, né, dos 11 discípulos dele aqui. Aí ele vai falar aqui no capítulo 2, só ler rapidinho para os irmãos aqui, né? Finalmente, vimos como o apóstolo distingue entre a vinda de Cristo, quando os santos ressuscitados ou transformados serão transladados, né, ou serão trasladados ou arrebatados para o encontro, para encontrá-lo nos ares, e na sua manifestação, pela qual o homem do pecado será destruído. Então nós temos aqui, né, uma clara distinção. Então o irmão vai abordar muito essa questão dessa controvérsia eclesiástica, tá? Então muito importante aqui, irmãos. Vai falar principalmente de 1 Tessalonicenses, vai separar bem essa questão da vinda do Senhor para os seus, né? E da sua manifestação em grande poder e glória, tá, irmãos? Muito importante, então, um estudo profundo, em oração, desse tema, controvérsia eclesiástica e apostasia, tá certo? Vamos para o módulo 12. O módulo 12, irmãos, está falando sobre os últimos dias da supremacia dos gentios, tá? Aquela grande estátua de Nabucodonosor, né? Com todos aqueles 4 reinos, né? Começando pela cabeça de ouro, vai descendo para prata, né? Ali a Medo-Pérsia, né? Depois nós vamos descendo ali para o bronze, né? Que seria o Império Grego, e aí embaixo, né? As 2 pernas ali, aquela parte ali, que é o Império Romano, né? O Império Romano, vai ter as pernas deles ali, que é esse império forte, poderoso, que se dividiu em 2, né? 2 pernas e tal. E no última parte, né? Os dedos dos pés, que são as 10 nações, que estão divididas nesse mundo, né? E que vão estar dando força aí para esse Império Romano que vai ser revivido. E vai ser a última fase, né? Última fase. Então aqui, os últimos dias da supremacia dos gentios, né? Nós estamos aqui nesses dias, né, irmãos? Nós estamos nesses últimos mesmo. Agora sim, os últimos dias que foi entregue, né, o governo para os gentios. O Senhor, Deus entregou o governo, né, depois que caiu a nação de Israel. Israel era o povo de Deus aqui nessa terra, e eles reinavam, e tudo era baseado neles, né, durante muitos e muitos anos, muitos séculos, né. E de um dado momento perdeu-se isso lá em Nabucodonosor, foi o primeiro império, né, que surgiu desse mundo, né, que é um gentil, né, das nações,
E nós chegamos hoje, irmãos, no atual contexto que estamos vivendo aí, falando de Trump, falando aí de Putin, falando aí de uma série de presidentes aí ditos poderosos nesse mundo, né? E não sabendo que está terminando, irmãos, aqui os últimos dias da supremacia dos gentios, porque em breve virá o verdadeiro rei, né? Aquele rei que terá seu trono, que jamais será destruído e jamais será substituído por outro, né? Então realmente teve seu tempo, né? Estamos aí verificando pela palavra que já estamos aí com mais de 2000 anos que os gentios estão com a sua supremacia. A igreja do Senhor aqui está em torno de 2000 anos, chegando a 2000 anos, né? E breve tudo isso acabará, irmãos, e aqui você vai ter uma abordagem, vai falar sobre Daniel, bastante sobre Daniel, né? E vai abordar até os tempos de hoje aqui, lembrando que esse irmão é do século XIX, né? Vamos para o módulo 13. O módulo 13 vai falar de novo de Israel, na crise que se aproxima, então vai abordar um pouco mais, né? Vai entrar um pouco mais, né? Abranger, né? Muito bem, né? Essa parte, aqui eu deixei em negrito, ó, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? No caso aqui ele está dizendo que vai acabar, né? Certo? Porque o endurecimento, enquanto os gentios estiverem nessa plenitude aqui, Israel tem um endurecimento, né? Tanto que ele não reconhece, né, o Senhor Jesus Cristo como Salvador, né? Eles ainda não reconhecem como uma nação. Temos alguns judeus que se convertem ao Senhor, pertencem à igreja do Senhor, mas como nação eles ainda não reconhecem, né? Então, um endurecimento. E assim todo Israel será salvo, né? Então o Senhor deixou registrado aqui em Romanos 11, 25, através do apóstolo Paulo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, certo? Então, um pouco mais aqui de profundidade, irmãos. Depois, no módulo 14, nós temos aqui o remanescente poupado, que são aqueles que vão aguardar o Senhor, e eles vão ser poupados na grande tribulação, irmãos, vão entrar no milênio. Então aqui vai ser uma explicação bem detalhada, né? A gente percebe que o remanescente poupado tem muito a ver com Israel, com os judeus, né? Mas terão também aqueles gentios que se converterão, né, pelo evangelho do reino, que será pregado durante a grande tribulação. E muitos se converterão, né? Muitos escaparão dessa desolação que virá sobre esse mundo, né? E se salvarão, né? Se salvarão fisicamente mesmo, entrarão no milênio em vida. E todos aqueles que realmente forem do bem, né, que tiverem em seu coração a justiça, né, e reinar, tiver o amor, né, a equidade, tudo aquilo que provém do Senhor, ele viverá aí sem morrer mais, sem doença, sem nada, irmãos. Isso aqui vai ser abordado mais à frente, né, mas aqui vai falar sobre o remanescente poupado, já encaminhando para isso que eu estou falando aqui agora, né. No módulo 15, nós temos o remanescente martirizado, aqueles que vão morrer na grande tribulação, com observação sobre a chamada terrena de Israel e a chamada celestial da igreja, né? Então a gente vai perceber, irmãos, que aqueles que morrerem aqui na grande tribulação, eles vão ser ainda ressuscitados durante o período ali, né? Para quando o Senhor voltar e manifestar aqui o seu poder e glória, eles já voltem juntos também, tá? Eles participarão desse reino milenial. Aqueles que morrerem, né, martirizados, eles serão abençoados com isso, né, irmãos? Eles participarão também dessa fase da primeira ressurreição, tá? Então é bem abordado aqui o assunto, muito importante, é bem extenso, inclusive, tá? Para a gente ir para o módulo 16 aqui. Vai falar sobre a interpretação apocalíptica, irmãos. Muito importante esse tema, muito importante mesmo. Aqui o irmão William Trotter disse que durante a época dele, né, foi chamado ali 20 estudiosos do Apocalipse para apresentarem os seus entendimentos, suas teses ali, né, de teologia. E praticamente todos os 20 tinham teses diferentes, visões diferentes de Apocalipse, o que nota aí que algo muito errado está acontecendo, né? Está faltando realmente se apegar à palavra, não ficar especulando muito em cima da palavra de Deus, não ficar alegorizando textos, né, que não são para serem alegorizados. Interpretação do Apocalipse de forma literal, simbólica, né? Sempre se baseando na palavra, palavras, a própria Bíblia, interpretando a própria Bíblia, né? Voltando-se para todo o Velho Testamento, desde Gênesis, ali tudo, todos os livros, né, para poder entender bem o Apocalipse. Então os irmãos aqui têm uma boa abordagem, vai ser muito importante, irmão, esse estudo aqui. Vamos para o 17. O 17 fala sobre a primeira ressurreição, né, irmãos?
Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, né? Porque esse não verá a segunda morte, esse vai participar da vida eterna, esse é salvo, né? Então é muito importante, irmão. A primeira ressurreição aqui, né, vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, né? E muito bom, irmãos, muito bom mesmo, né? Dá vontade aqui, eu já fiz 2 vezes o estudo, revisei, e com certeza, olhando esse material, dá vontade de voltar de novo, rapidinho, e começar a comer de novo esse livro, né? É claro que nunca devemos deixar de lado a palavra de Deus, tá? A leitura, a oração, tudo tem que ser acompanhado. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, né, irmãos? Em primeiro lugar, o Senhor, né? Se você tiver tempo, disponibilidade, vontade, existem outros materiais que vão agregar, vão fazer você ter um entendimento, né? Porque esses irmãos são irmãos usados por Deus para que nós tenhamos isso aqui, irmão. Então vamos finalizar rapidamente aqui, ó. 18, módulo 18, capítulo 18, vai falar sobre o milênio, tá, irmãos? O milênio, para quem não tem entendimento do milênio aqui, tudo baseado na palavra de Deus, né? Você vai ter uma boa descrição aqui sobre o milênio, tá? Pra você ter um entendimento do que é o milênio. Capítulo 19, vai fazer uma recapitulação, ou seja, um resumo, né, da verdade profética, muito importante, irmãos, muito importante. Eu até gostaria de ler rapidamente aqui para vocês, né? Temos nos esforçado ao longo das páginas anteriores para apresentar o testemunho das Escrituras como verdade positiva, em vez de refutar objeções pelas quais se busca neutralizar esse testemunho ou provar sua relevância para o assunto em questão. Nossa razão para seguir esse método é que, em qualquer assunto, parece-nos o caminho certo e direto considerar, em primeiro lugar, o que é afirmado e quais são as evidências positivas alegadas em seu apoio, dando posteriormente toda a consideração às objeções que possam ser apresentadas. Então aqui, irmãos, o que ele está dizendo é que ele vai avaliar, né, o que foi feito aqui, esse estudo da palavra de Deus, sempre pensando no que diz a palavra, não na parte negativa, mas na parte positiva, né? Nosso objetivo foi considerar o lado positivo e não o negativo, né? Colocando o estudante da profecia na atitude adequada de aprendiz, em vez de investi-lo com as pretensões mais elevadas de um juiz, né? Devemos ser, na verdade, aprendizes e não juízes, né? Devemos sempre estar aprendendo e ser sincero, né, na busca pela verdade. E aí vamos, irmãos, para o último módulo aqui. É um módulo que o módulo que o irmão deixou aqui disponível, né? Algumas páginas aqui falando sobre objeções respondidas, né? Então até hoje nós temos muitas das objeções aqui, irmãos, que muitos cristãos ainda estão utilizando, né, esses argumentos, né? Por exemplo, os amilenistas, né? Os que dizem que nós já estamos passando pelo período milenial, né? Os que dizem que o mundo será evangelizado, todos serão cristãos, né? Então existe muita coisa enganosa, irmãos, nesse sentido, né? Então aqui nós temos as objeções respondidas, né? Sobre o milênio, sobre a segunda vinda, principalmente com relação a essa parte, né, pré-milenar, pós-milenar, mid, né? Muitas coisas aqui realmente não compete aqui estar falando muito, né, irmãos? E é isso aí, meus irmãos. E a gente termina, né, esse material, fabuloso material aqui, que eu considero de extrema validade, né? E ele está agora disponível, irmãos, para todos nós aí, para todos vocês que queiram meditar na palavra do Senhor, queiram uma leitura sem interesse algum, meu irmão. Nada, interesse, que eu digo assim, interesse desse mundo, financeiro, interesse qualquer, glória para nós, né? Jamais, irmãos, jamais. Realmente, esse irmão aqui foi muito usado pelo Senhor, deixou a sua obra aqui para nós, chegou aqui, nós podemos estar usando desse material e nos edificando, nos fortalecendo mais, principalmente porque sabemos, irmãos, que a hora está chegando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente de apresentação desse material. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos, nesse tempo, que toque o coração para que vocês busquem mais a comunhão com o Senhor, tá? Busquem mais a presença do Senhor. Lembre-se que quando se aproxima aquele dia, nós percebemos que esse dia está se aproximando, mas nós devemos buscar ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, em isolamento desse mundo, e estarmos preparados para aquele maravilhoso chamado que breve vai acontecer, irmãos. Quando vocês verão tudo aquilo que pela fé hoje nós cremos se realizar e se concretizar em nossas vidas. Um grande abraço, meu irmão, e até nosso próximo vídeo, tá?